chamar na ordem certa. Primeiro eu vou chamar ao palco, para nos ajudar na tradução simultânea, o professor José Pupim de Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas e professor visitante no Instituto para Políticas Públicas Globais na Universidade Fudan, Xangai, China. Para fazer a mediação, convidamos ao palco o professor Carlos Lira? Jorge Lira, da Universidade Federal do Ceará. Desculpa, professor, eu soube agora só do... Obrigado. E para proferir a palestra, convidamos ao palco, inicialmente, o professor doutor Xingfeng Huang, da Universidade Normal de Xangai. E a professora doutora Ding Rouxi, da Universidade Normal de Xangai, e membro do Conselho de Formação de Professores da Unesco. Obrigado. Bom, a palavra está com vocês. Deixa eu dar os microfones. Ok? Quer apontar para onde? Não sei se está ligado. Bem, boa tarde a todas, a todos. É um enorme prazer, satisfação e uma honra termos tido o convite da professora Marcela. Em nome dela, aqui eu agradeço a toda a organização, a todas as comissões científicas organizadoras desse simpósio, que é um evento que tem no mapa da educação matemática, da matemática brasileira, já um lugar certo. Vejo vários rostos conhecidos aqui de amigos, amigas, então é realmente uma oportunidade imensa que a gente agradece enormemente de podermos ter esse espaço para a divulgação de duas frentes, duas ações que estão muito juntas, muito justapostas aqui. Nós começaremos com o professor Pupim, que é da FGV, fazendo o anúncio de algo que já vem sendo difundido há algum tempo e tem gerado muita expectativa, que é a primeira Olimpíada para professores de matemática em território nacional. Acho que é a primeira iniciativa desse tipo, talvez em escala mundial, para professores ainda apenas no ensino médio, mas já na expectativa de que isso seja, enfim, expandido para todo o ensino básico. Essa iniciativa, o professor Pupim vai descrevê-la aqui de forma muito mais assertiva e brilhante do que eu posso fazer, mas é uma iniciativa que surge da sociedade civil, um grupo de egressos do ITA, que se juntou em prol da promoção do ensino de matemática, de reconhecer o papel que o professor de matemática tem para o país e procurar algumas pessoas da academia, de vários setores, eu inclusive, para que nós apoiássemos essa primeira ação da Olimpíada. Bem, essa Olimpíada vai acabar confluindo para uma premiação, e essa premiação, diferentemente do que a gente vê normalmente, é uma premiação que tem a ver com ensino também, e tem a ver com difundir o que esses premiados e premiadas têm de especial. Então, essas pessoas farão uma imersão, uma missão de estudos em escolas de excelência para a formação de professores em Xangai. E aqui nós temos a participação dos professores visitantes que vão exatamente falar sobre essa temática da formação de professores que eles lideram e coordenam na China. Então, esses dois temas estão irmanados aqui. Sem mais delongas, né, e sei que todos têm uma certa impaciência e ansiedade de saber o que essa Olimpíada propõe fazer. O professor Pupim vai começar com a exposição breve dessas ações da Olimpíada, que tem 3 fases. Ele vai explicar panoramicamente. Eu vou fazer só um comentário no final sobre a primeira fase. Professor Pupim, por favor. Muito obrigado. Obrigado, professor Jorge Lira. Obrigado à ANPMAT por essa oportunidade de divulgarmos aqui a Olimpíada. Nessa Olimpíada de Professores de Matemática, na realidade, é uma iniciativa com o apoio de várias instituições ligadas ao ensino de matemática e também do governo federal. Temos também apoio da Embaixada da China, com a ideia de, basicamente, selecionar. Não é uma competição, é a ideia de selecionar e mapear as boas práticas de ensino de matemática no Brasil
e ajudar para a disseminação dessas boas práticas e, ao mesmo tempo, aprender com os outros países que avançaram bastante no ensino de matemática e trazer essas experiências para o Brasil para serem disseminadas. Né? Basicamente, esse é o objetivo. Né? E o que nos motivou? Como vocês sabem, esse é o ranking de PISA, né? A gente vê que o Brasil não está bem, o Brasil está bem embaixo, né? E a China, o Xangai é o primeiro lá de cima. Né? E por que nos motivou? Porque vocês sabem que tem o IMU, né, que é International Mathematics Union, que é a Sociedade de Pesquisa de Matemática, e divide em países por grupos, do grupo 1 ao grupo 5. Né? O grupo 5 são os países que têm a melhor pesquisa na área de matemática. São 12 países só no mundo, dos 200 países tem 12. O Brasil está lá. Mas desses 12 países, os outros 11 estão em cima lá de PISA. O Brasil é o único que está embaixo. Né? Então, a gente tem um ensino de qualidade, uma pesquisa de qualidade na matemática, mas o nosso desempenho, né, por exemplo, no ensino fundamental, o ensino básico, deixa a desejar nessa área de matemática. Então, a nossa ideia, ou seja, eu não creio, é uma discussão, falta mais ensino em matemática, aprender mais avanços da matemática, mas realmente difundir essa matemática que a gente já tem para ter impacto no ensino. Isso foi a principal motivação da gente tentar fazer essa Olimpíada. A gente tem matemáticos bons, mas quando a gente olha nosso desempenho, a gente vai bem também nas Olimpíadas de Matemática de alunos, né? Às vezes até ganha medalha de ouro e tudo, mas a gente olha na massa, né? A base da pirâmide nossa não vai bem, que reflete no ensino de PISA. Então, basicamente, é isso. Né? A gente tem um conselho acadêmico de pessoas que trabalham nessa área, têm conhecimento na área de matemática ou de gestão educacional. O professor Jorge Lira, um deles, o professor Eduardo Wagner, não sei se você conhece, foi meu professor, inclusive, de matemática no ensino básico, e outros, o senador Cristóvão Buarque, que foi ministro, o professor Vevel, que começou toda a revolução da educação em Sobral. Então, várias pessoas que trabalham, transitam nesse parte de ensino, né? Então, a ideia é isso, a gente selecionar os professores, as inscrições estão abertas, eu vou botar o site para quem tiver, já temos mais centenas de inscritos, acho que são 400 ou quase 500 inscritos, e levar esses professores para conhecer essas experiências, mapear as experiências no Brasil e depois também levar esses professores para conhecer as experiências de fora e, na volta, cada professor vai ter que disseminar por pelo menos 5 municípios o que ele aprendeu lá na China, que vocês vão ver aí um pouco da diferença. Né? Basicamente isso, a gente vai ter 3 fases, a primeira fase já vai ser aberta, vai ser online, né, em outubro, as inscrições vão até final agora de setembro, depois os 100 melhores vão para a segunda fase e depois os 20 melhores na terceira fase, que vai ser basicamente entrevistas com aquele conselho acadêmico, inclusive o professor Jorge Lira vai ser um dos que vai entrevistar. Então, no segundo vão ser o conselho gestor, que sou eu, somos um grupo de ex-alunos, né? E com isso a gente vai selecionar para ir, inicialmente, em outubro do ano que vem, os professores selecionados. O primeiro semestre vai ser tipo uma iniciativa de familiarizar eles um pouco com o sistema lá da China, e essas 2 semanas na China vai ser conhecimento tanto no TEC da Unesco, né, o Instituto da Unesco, treinamento de professores, como também em sala de aula. Os professores vão na sala de aula e vão ver como se dá o dia a dia de um professor de matemática em Xangai, que está lá no topo de ranking, né? Então, essa é a nossa ideia. Eu estive lá no CIEI, temos o apoio do governo da China, do governo do Brasil, foi o cônsul de Xangai, foi na minha palestra, então tem todo o apoio necessário para a gente fazer essa iniciativa andar. Basicamente isso, né? Desculpe. Em cima tem o site da Olimpíada, quem quiser dar uma olhada também para se inscrever ou para saber mais essa iniciativa e disseminar para os colegas que possam estar interessados. É isso, vou passar ao professor Jorge Lira, que parece que tem um comentário, né? Só um comentário muito rápido, para passar finalmente para a exposição dos professores, visitantes. De fato, assim, a gente começou provocado por esse grupo que tomou essa ação, começamos a pensar o que é que não seria essa Olimpíada. Para começar, ela desmonta um pouco aquela ideia de uma espécie de uma meritocracia apenas, ou de você ranquear professores por algum critério, algum tipo de nota.
A ideia é que, de fato, é uma avaliação, a primeira fase, pelo menos, que é uma fase mais de filtro, de triagem, porque a gente espera ter alguns milhares de inscritos, então a ideia é que é preciso realmente ter um filtro para a segunda e terceira fases, então é preciso ter um mecanismo mais ágil para essa seleção, de forma que nós pensamos numa avaliação formativa, ou seja, é um teste, sim, mas não é um teste de matemática, não é uma Olimpíada para professores apenas colocando questões de matemática e vendo a perícia matemática desses professores, não é uma cópia, digamos, de Olimpíadas tradicionais em matemática. É Olimpíada, e a gente pretende com isso ser inovador, inclusive tentar gerar algum tipo de evidência, algum tipo de banco de dados sobre aquilo que a gente pode chamar na literatura, né, se convenciona chamar de conhecimento pedagógico matemático ou conhecimento em matemática para a docência. Tem vários nomes e acrônimos para isso, mas a ideia é que há dimensões pedagógicas também a serem exploradas, ou seja, há matemática, sim, matemática, enfim, do ensino fundamental e médio apresentadas ali, mas dentro de um contexto de problemas pedagógicos, como lidar com as dificuldades do aluno, como reconhecer a heterogeneidade em sala de aula, como fazer relações entre pontos distintos do currículo, propor abordagens. É claro que há um desafio também tecnológico, que é as perguntas são muitas vezes de resposta construída, não apenas de múltipla escolha, o que já é uma lição sobre como aferir dados de forma mais fidedigna. E, finalmente, a gente tem uma pretensão, talvez não seja muito humilde, mas uma pretensão de que, com esses dados, a gente possa, inclusive, ter um documento, e aí a NPMAT entra como um colaborador institucional fortíssimo, um documento mapeando as necessidades prementes de reformar nossas licenciaturas. Então, acho que daí vai sair uma boa base de dados e, sem querer mais tomar tempo dos expositores, era apenas essa menção sobre essa característica da Olimpíada. Cada professor inscrito receberá uma devolutiva qualitativa sobre os vários domínios do conhecimento pedagógico de conteúdo em que ele ou ela revelaram um domínio mais, digamos, consistente ou não. Ou seja, as habilidades vão ser mapeadas e cada professor recebe um resultado individual, não só uma nota, não só uma classificação, mas um relatório sobre suas habilidades, segundo o que foi avaliado nesse teste. Essa é a primeira fase, queria só passar essa informação adiante. E, portanto, professor Pupim, muito obrigado aí por suas informações sobre o PMBR e parabéns à iniciativa. Não, colocar outra apresentação. Assim, ele pede que seja colocada a segunda apresentação e agora nós vamos passar aos professores Xingfeng Huang e Ding Rouxi. Sorry for my Chinese pronunciation. Mas, então, eles vão falar sobre Entendendo o Sucesso de Xangai no Ensino de Matemática. Aqui o professor Pupim vai também nos fazer a honra de fazer uma tradução simultânea da apresentação. A apresentação já deve estar disponível, daqui a pouco fica disponível ali em cima, já estão colocando. Então, como ele já anunciou, vão os professores dissertar sobre esse caso de sucesso da formação inicial feita em Xangai sobre coordenação deles. Professor Pupim. Assim, ele me lembra o seguinte, serão também colhidas perguntas dos senhores e senhoras. A comissão organizadora da NPMAT, os professores já estão com um caderninho para coletar perguntas. Ao fim, a gente vai ter um tempo breve, mas um tempo possível de fazer perguntas diretamente aos professores e eu ajudarei também, junto com o professor Pupim, nessa tradução. Muito obrigado. You can start now. Eu acho que é melhor você. Going to, can you stand? Yeah. No? Yeah. I have. But you don't need the next one, I'll be close to you. Eu poderia trocar a apresentação? Aquela aqui. Então, a professora atrás vai ter as perguntas, o caderninho, né? Se pudesse vir aqui à frente, vem aqui à frente para o pessoal ver, a professora Maiana. Tá. Ela, e que pode fazer a pergunta a qualquer momento. Então, levanta a mão durante a palestra, pega um papelzinho, devolve para ela e ela vai trazer para a gente. Estamos escrevendo. Não, só para começar a apresentação, aqui apresentando o professor
Huang. O professor Huang, ele é professor como a professora Rouxi, da Universidade Normal de Xangai, que é uma universidade que, nada mais que treina professores. É uma universidade que treina professores em todas as áreas. Inclusive, o professor Huang foi professor de matemática, ele mesmo, durante 10 anos, e foi eleito 2 vezes o melhor professor de Xangai. E aí, a partir daí, ele veio para a parte de ensino de matemática, né? E com isso, ele é parte desse corpo docente, e foi criado esse centro lá da Unesco, dentro dessa universidade, exatamente para fazer a parte mais internacional, de trazer. Eles já tiveram, como vocês vão ver, intercâmbio de professores com a Inglaterra durante quase 10 anos, 8 anos, né, com a Inglaterra, e também com a Austrália. Agora estão tendo com a Tanzânia, na África, e a ideia também, se a gente avançar com essa iniciativa no Brasil, tá? Essa daí então, vamos lá. Professor, pode botar no modo apresentação? Ele vai falar e eu vou traduzir, não vai ter microfone, então vai ser só a tradução, vai. Boa tarde. Ele pede desculpa que ele só fala chinês e inglês, então vai ser sem essa tradução. No, don't need a microphone, and then it's easier for me to translate. You want to listen in English? Okay. Então vamos lá. Então, yeah. So sorry for that, because I just speak English. So I cannot. Okay, no problem. So I can speak slow maybe. Okay. So yes, thank you so much. Todo mundo fala inglês aqui? Não precisa traduzir. Okay. Então vai ter que ter a tradução. Yeah. So, yeah. Mas tudo bem. So we from a Shanghai Normal University. That means teacher training university in Shanghai. Ele é o professor da Universidade Normal de Xangai, quando diz para treinar os professores de Xangai. Yeah, training plus service mathematics teachers in our university. E eles são do departamento que ensina matemática, ensino de matemática aos professores. So we also worked for UNESCO Tech. That means our teacher training center for international teachers professional development. Ele também é esse centro da UNESCO, que é um centro para desenvolvimento de intercâmbio entre professores de todas as áreas, né? Yeah, so because my research interesting in mathematics education, so I charge the international program for mathematical teacher professional development. Ele é professor de educação matemática e ele foca nos programas de desenvolvimento profissional dos professores de matemática. Yeah, for example, we hold a project exchange mathematics teacher program between England and Shanghai. É aquilo que eu falei, já tiveram um programa com a Inglaterra, com o Reino Unido. Yes, we held another international project. That means we have exchange mathematics teacher between Tanzania and Shanghai. Eu falei Tanzânia e Xangai também. Agora então. Yes, so it's for me it is very honor to share our experience for you. Thank you so much. É uma honra para ele estar aqui compartilhando a experiência de Xangai com vocês. So, before I introduce mathematics practice in Shanghai, so I introduce the national and the Shanghai context. Antes de falar do ensino de matemática em Xangai, vai falar um pouco do contexto nacional e de Xangai de ensino, né? So it's sorry. Yes. So it's a school system in Shanghai. So maybe it is similar in Brazil. So this is a kindergarten. This is a primary and secondary school. That means 1 to 6 in primary, in elementary school. And
1 to 3, I mean 3 years in middle school. Middle school, that means a secondary school. So after that, I mean half of the students go for high school for 3 years. And another half students go for vocational schools. O ensino é bem parecido com o Brasil, ele falou, tem a escola pré-escola, escola primária, secundária, que é a educação obrigatória, e depois vem o que no Brasil ensino médio, mas a gente tem também a escola vocacional. Metade dos alunos vão para a escola vocacional, que são as escolas técnicas aqui, para aprender uma profissão. Yes, so then after the high schools, they can go for university for learning different subjects or different knowledge. E aí depois eles vão para a universidade para avançar o conhecimento mais específico em algumas áreas. Okay, so in China, we have 3 stages for mathematics curriculum reform. Na China tem tido 3 etapas de inovação, né, na reforma curricular desde o ano 2000. Yes, so you can find maybe one time is 10 years. So the first mathematics curriculum reform happened 20 years ago. A primeira fase foi há 20 anos atrás. Yeah. So at that moment, we learned lots from West countries, such as USA, England, and other European countries. Na primeira fase, eles tentaram aprender bastante de outros países, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. But when we reform our curriculum, some critical from the mathematicians, they think we lost some tradition in Chinese context. Foi bem criticado essa primeira reforma, porque os matemáticos não gostaram, falaram que eles estavam perdendo a tradição chinesa de matemática. Yes, so in that moment, I mean 10 years ago, we adjust our mathematics curriculum because some curriculum in USA or in England, the mathematics is not so difficult than China. So at 10 years ago, we lost some students make me think, oh, it's very difficult. So we changed that at that moment because we learned lots from the West countries. So 10 years ago, mathematicians think it's not a so good way. So we go back and add some difficult knowledge or problem in our curriculum. Aquela crítica inicial na reforma foi porque os matemáticos acharam que diminuiu o nível, botaram um nível muito baixo da matemática. E 10 anos atrás eles fizeram essa segunda etapa, que a ideia foi aumentar o nível de dificuldade, né, na matemática, que era a tradição inicial deles, né? Trazer de volta essa tradição para o currículo. Yes, so now I think, is the third stage for curriculum reform. So we emphasize on the competency. So I think the competency maybe is a hot word across the world. Ele falou que nessa terceira fase, começou ano passado, o foco é na competência, que ele falou é um tópico quente em várias reformas ao redor do mundo, né, na questão do ensino. Não sei se no Brasil seja também. Então, So maybe competency is the same word in different cultures, in different countries, in different curriculums. The same word, but different meanings in different cultures. Ele falou a ideia de competências é igual, parecida em todos os países, mas os detalhes são diferentes. Ou seja, dessas competências que ele vai explicar aqui da questão da China. Yes. So I just list some core competencies in our curriculum. So you can find this. In our curriculum, we emphasize on these 10 aspects. As competências principais que ele coloca aí. Yes, the first one is abstraction. The second one is the computation. This is the reasoning. This is geometry, visualization, space, imagine, modeling, use data, and application and
creation, I mean. Ele só falou o que está escrito ali, mais ou menos, que são Yeah. as competências. Podem ler. Yeah. Eu não vou ficar repetindo o que está. Yeah. Yes. Okay. So we emphasized in our curriculum, I mean, we want to connect the real world and the mathematics. So firstly, we want to student use the mathematical eyes to see the world. With the mathematics eyes, see the world. So then think mathematical thinking different problems, the second step. The third one, use the mathematics knowledge to solve problems from the real life. É o que está escrito lá no início. Inicialmente, eles querem que os alunos vejam o mundo com o olho matemático. Aí, a partir dele, pensa no mundo com esse pensamento matemático. O mundo é um pensamento matemático, uma matemática. E terceiro, tentem resolver, expressar soluções para o mundo de maneira matemática. So that means maybe really easy to remember. The first one is mathematical eyes. The second one is mathematical thinking. The third one is mathematical language. Ele falou, o primeiro olhando com o olho da matemática, o segundo é o pensamento e terceiro é expressar. Yeah. So here you can find the three aspects. This is the first one is the knowledge, skills. We emphasize. The second one is mathematical thinking. The last one is positive attitude and beliefs, because maybe most students think, oh, mathematics is so difficult. They're afraid that, no, we should let the students have interest in learning mathematics. Ele falou, o primeiro é essa questão de desenvolver conhecimentos, né, de matemática. Segundo, é ter esse conhecimento num pensamento. E o terceiro é desenvolver atitudes positivas aos alunos para pensar o mundo de forma matemática. Ele falou, muitas vezes o aluno acha matemática muito chato, muito difícil, e não quer mais aprender matemática. Então, a ideia é como você colocar esses valores emocionais de forma positiva nos alunos. Because I mentioned Shanghai is a very special city in China, because it is a very international city in China. I mean, China is a large country, so many different cities, but Shanghai is very special. So Shanghai has its own curriculum before 10 years. So now we just follow the national curriculum. Ele falou que Xangai é uma cidade muito internacional, muito cosmopolita, não só de estrangeiros, mas de toda a China. E também é uma cidade grande. Sempre tinha a sua própria tradição na matemática, mas no último ano está seguindo o currículo nacional, né? Mas também tem os livros locais, ele tem o próprio componente local. So I mean, 20 years ago, in our Shanghai curriculum, we emphasize the different aspects as I listed here. So we emphasize the own competency. This is the first one. So I mean, in Shanghai, in mathematics education, 10 years ago, we emphasized how to develop students' mathematical competencies. Ele já falou, 10 anos atrás, eles já trabalhavam com isso, com essa parte de desenvolver competências matemáticas dos alunos. Yeah. So, and other, because the time limited, so I don't want to explain. Yes. So maybe it's very easy for us understanding. Yeah. Tá. Então, esses outros, vocês podem ler e concentrar no objetivo, diversificar, prestar atenção ao processo de aprendizagem, orientar os alunos a explorar e assim por diante. Essa apresentação vai estar aí com a organização e depois pode ser distribuída também. So, in Shanghai curriculum, that means include 3 parts. The first one is the textbooks. This textbooks not only for students, but also for teachers. So I mean, every student has this textbook. Every teacher has this textbook. That's free, supported by the government.
The second one is the exercise book. That means the students, every student has this one. They do some exercise after the lesson, after the school. The third one is just for teachers, the teacher guide. Because you know, maybe most new teachers, they don't have many experience in how to teach mathematics. So we write the teacher guide for new teachers to learning how to teach mathematics. Ele falou que tem esses 3 livros básicos, né? Os 2 primeiros são para todos, isso é dado pelo governo para os alunos de graça, né? E o terceiro guia é um guia do professor, principalmente voltado para o professor iniciante, para o professor com menos experiência use bem os livros didáticos dos alunos, né? Yeah. So that's a different copy translated into English. Eles traduziram essa editora Collins, que é uma editora famosa da Inglaterra, traduziu esse livro para o inglês. Yeah. Okay. Quem sabe pode traduzir para o português, não? Yeah. So I want to talk about some Chinese wisdom or Chinese practice or Chinese belief, how to find the balance in mathematics education. Ele vai explicar um pouco essa filosofia chinesa da matemática, baseada na tradução, né, chinesa. Yes. So I think mathematics education in different cultures, they have different ways. So I mean, maybe it is not better you just copy some ways, approach from other countries or other cultures. So I think in your culture, in different culture, you should develop your really special approach for teaching mathematics and develop student skills. Ele falou que tem um aspecto cultural da matemática, tanto do professor como do ensino, e deve buscar não só buscar uma coisa de fora e trazer para o contexto que você está, mas desenvolver sua própria cultura, filosofia matemática, tanto de ensino como da parte de profissionalização do professor. Yeah, so in different cultures, we have different wisdom. So if mathematics teachers from different countries, they work together, so they can learn from each other. Ele falou que professores de países diferentes que trabalham juntos, né, cooperam, interagem, eles também podem aprender um dos outros e adaptar esse aprendizado ao próprio contexto. Yeah. So first, I want to say we should find the balance between memorization and understanding. Primeiro, tem que encontrar um balanço entre memorização e entendimento. So in our culture, we think memorization is important and understanding is also important. So it's like 2 legs. So you just use the 2 legs, you can run fast. Ele falou que os dois são importantes e você tem que saber bem os dois, que falou que você só pode correr com 2 pernas. Com uma perna fica mais difícil, né? É interessante, vamos ver esses aspectos do yin e yang, né, na coisa cultural, esses conflitos. Yeah. So sometimes we want to students memorize the procedure. That's how to say procedure means logarithm, formula. A gente foca muito na memorização, o aluno tem que saber a fórmula ou a multiplicação, sem entender direito o que tem por trás. But we also want to student understanding the mathematical concepts. Mas eles também querem que os estudantes aprendam os conceitos matemáticos, não só memorizem. So I just sorry. Yeah, somehow. So maybe because translated into Portuguese, so we cannot find the whole picture. So I mean, I want to say this example. Here is multiplication. Use the column method. So column method, do you understand what is the column method to do the multiplication? É um exemplo, não dá para ver aqui, deu um problema no slide, mas basicamente era 12 vezes 23, né? Fazer uma... Yes.
Igual a 276. 12 vezes 26, 276. Ele vai mostrar que pode fazer de duas maneiras diferentes. Yeah. So we use the column method to quickly to find the results of multiplication. But sometimes the students just know how to do that, but they don't know why we can do that. So if students just know how to do that, that means they memorize the procedure. Ele falou que tem duas maneiras. Às vezes o aluno só memoriza como fazer e não por quê. Então ele falou que o aluno tem que saber como e também por que está fazendo aquilo. Yes, so as mathematics teachers, we should the students understand why we can use the column method to do multiplication. So that's the law of distribution. Yeah, a lei da distribuição. Yeah. Não sei isso. Yes, so this example, I mean students not only memorize the procedure, but also understand why we can do that. But in different cultures, maybe in West cultures, some teachers think, oh, students should understand it first. But if you just emphasize on understanding, emphasize on understanding, students know that, but they cannot find the answer quickly. So that's also a problem. Ele falou, tem outro problema ao outro lado. Nas culturas, principalmente ocidentais, os professores enfatizam muito o como, mas não, desculpa, o porquê, o conceito, mas não como fazer. Então o aluno sabe o conceito, mas não sabe operacionalizar. E ele falou, a operacionalização, a memorização também é importante, né? Yes. So this is a graph from the OECD, you know, the PISA. So we ask students how to learn mathematics. Just depends on memorization or understanding. So this index, if the bar is long, so means students learning mathematics depends on memorization. So if this is a short bar, that means student learning mathematics depends on understanding. Ele falou que é um estudo da OCDE, né, que faz o exame de PISA, que coloca nessa barra, quanto mais alta, mais memorização, mais o foco é na memorização, e quanto mais baixa, é no entendimento. Yes, so you find Shanghai is here. Shanghai in the middle part, but some West countries in this long part. So you know, every day, mathematics teachers in these cultures emphasize on understanding, but the students say, no, we just depend on memorization. So that's a very interesting. Ele falou que Xangai está meio no meio, um balanço entre entendimento e memorização, e boa parte dos países ocidentais está lá na esquerda, muito focado na memorização. So the second one, we want to find the balance between concrete and abstraction. O segundo ponto, aquele yin yang, né? Aqui é concreto e abstrato. Como achar o balanço entre o concreto e o abstrato? So you know mathematics. Why mathematics is so difficult? Because it's very, very abstraction. So in high school, because most teachers teach students how to competition in Olympia. So that means mathematics is so difficult. It's so abstract. So students are afraid of that. But we, as a mathematics teacher, we need let a student know that from concrete materials, from the real life. Ele falou que os alunos às vezes têm muito foco na abstração, eu foco em Olimpíadas de Matemática, tudo muito abstrato, os alunos pensam que é diferente, e então é importante trazer a concretude, né, o mundo real para a matemática, para o aluno ver que aquilo pode ser aplicado. So that's an example. Aqui como um exemplo de como fazer isso, né, em sala de aula. Yes, so I'm sorry because maybe translated. So here is missed a picture. Yeah, so I can explain. So firstly, when let a student know how to do addition, it's very easy, very easy. Firstly, you can find let a student use the concrete materials to do how to add something. Várias maneiras de você fazer uma adição aqui, né? 25 plus 47? Yes, yes. 25 Yes. plus 47. Yes. So after that,
use a picture, use a graph to let the student understand how to do addition. Because in this stage, student cannot move this concrete materials. So here they can move that. So now in the second stage, they cannot move anything. No primeiro estágio eles podem mover as peças e o segundo estágio já é uma coisa mais fixa, né? Yes. So after that, we can use a symbol to represent different numbers to find the addition, the sum. E aqui o simbolismo é exatamente isso, era 25 mais 47, né? E aí mostra lá o que é o símbolo, mas antes disso mostrar essa parte mais que é concreta. Yes, so I mean, as a mathematics teacher, firstly, use a concrete way to support student on the mathematics, because not all the students, their thinking is very high. So most students or some students, they may be really low ability in mathematics. So we should support them to understand mathematics. So we use the concrete materials. In high school, we also can do that because maybe sometimes we use the technology. Use the technology to support the student to some mathematics experiment, use the technology. Ele falou que é muito importante colocar a parte concreta primeiro, os alunos entenderem, principalmente aqueles alunos que estão mais fracos, porque muitos deles, se começar só com a parte abstrata, eles se perdem. Então, começar com a parte mais concreta, que eles entendem, e passar a parte abstrata. Ele falou que também pode fazer isso no ensino médio, né, como, por exemplo, o uso de tecnologia, né, tecnologia da informação, que os alunos visualizam as coisas, né? Yes, so because I taught mathematics in high school for 10 years. Ele foi professor de matemática no ensino médio durante 10 anos. Yeah. So at that moment, when we do some algebra problems, to let the student solve some algebra problems, so sometimes we can use some geometric figures to support the student how to find the solution in algebra. Ele deu, por exemplo, na álgebra, por exemplo, alunos resolver problemas de álgebra usando material concreto, que o aluno poderia entender inicialmente a coisa concreta antes de você ir para a solução mais simbólica, né, que são números e as equações. Yeah. So the last one I want to see find the balance between the teacher demonstration and the students exploration. So please. É outro a relação professor-aluno. Yeah. So I think every teacher think student-centered classroom is perfect. Yeah. O professor sempre acha que a aula dele é perfeita. Yes, so maybe in different books you can find some educators, some specialists that say, that the classroom should be student-centered. Ele sempre fala, outros dizem, a aula deve ser centrada no aluno só. Another way, maybe most critical for that classroom, when teacher just talk for students and the teacher control the classroom. So maybe some critical for them. Ele falou, o outro lado do negócio é o professor que só fala e se centraliza em ele mesmo. Tem esse lado, o professor que só deixa os alunos falarem, o professor que monopoliza a fala. But that's really challenge for teachers. In China, in Shanghai, one class include 45 students. Para eles é importante que numa sala de aula em Xangai tem 45 alunos. So I don't know in your country, in your class, how many students? Quantos alunos tem numa aula no Brasil? How many students? 40? 40. Yes. So it's a very challenge for you if you want to let the classroom student center, that means you should divide the 40 students into different groups. Then they explore by themselves. So that's a really challenge for teachers.
how to control, how to organize the class. Numa classe desse tamanho, é muito desafiador para o professor tentar fazer centrada no aluno, porque dá muito trabalho e é difícil você dividir os alunos em grupo e controlar esses grupos, né, em 45 minutos. Né? So that's similar in China. So we want to find the balance. How to say? So we, in the large size classrooms, we emphasize on the interaction between students and the teacher. Ele falou que é um desafio em Xangai também, e tentar, então, esse balanço, de novo, yin e yang, professor com aluno, e eles enfatizam, então, a interação entre o professor e o aluno. Não só o aluno deixar por conta própria, nem só o professor falar. Essa interação entre o professor e o aluno. So, this graph also from the OECD, from the PISA. So, this X means if the top means the student's learning depends on memorization. If the bottom means the student understanding very much. This is X. This X here means teacher-centered. Here, here is the student-centered. Here is the teacher-centered. Teacher-centered in this direction, students' memorization. Ele colocou do lado direito, centrado no professor, no lado esquerdo, um gráfico da OCDE, né? No lado esquerdo é centrado no aluno. E esse gráfico é o aprendizado por memorização ou por elaboração, né? Yes, so you can find Shanghai is here. Shanghai is here. That means teacher-centered, but student understand mathematics. Because this point is below this line. Ele falou, o Xangai é interessante que ele é centrado no professor, mas também, olhando o outro lado, é mais na elaboração do aluno e menos na memorização. Yes. So you can find Flunks. Flunks also teacher-centered, but students maybe memorize mathematics. Ele falou, no França, por exemplo, também é centrado no professor, né, mas muito focado na memorização. So you can find here. You can find this United Kingdom. United Kingdom, that means student-centered, maybe better than China or France. But the student depends on memorization. Ele falou, o Reino Unido, lá em cima, o United Kingdom, né, ele é mais centrado no aluno do que na China e na França, por exemplo, mas muito focado na memorização. So I don't want to say some student performance in that countries. I want to say any teaching approach in different cultures that impact on students' performance are different. Ele só quer dizer que a questão não quer dizer que tem um certo e errado, mas seria a cultura de como você dá a sala de aula centrada no professor, no aluno, memorização e elaboração, impacta no desempenho do aluno de maneira diferente. So maybe this way it's very successful in this country, but if you borrow from your country, maybe that's not successful. Ele falou, pode ser muito essa questão de adotar uma prática de fora, né? Se não for a tradição sua cultural, pode ter problema. Yeah. Né? So I also want to see some teacher profession development in Shanghai. Ele vai falar sobre o desenvolvimento profissional dos professores, né? Xangai. Okay. So in Shanghai, maybe it is very different from your countries. In Shanghai, if you teach mathematics in high school, every day just teach 2 lessons. One lesson is 45 minutes. Talvez seja diferente do Brasil. Ele falou, em Xangai, os professores só dão aula 90 minutos por 2 aulas de 45 por dia. 45 minutos. Yeah. So, yes. So, yeah. So maybe really, really different from this country.
But you know, you can find why Shanghai teachers or Chinese teachers just teach 2 lessons every day. Firstly, they want to prepare the lesson, then teach the lesson, then after give students exercise. Every day, teacher should remark students' homework. If find some mistake in the homework, the teacher should give students intervention. So this our work in schools for mathematics teachers, also for different subjects. Ele falou que vai explicar por que só tem 90 minutos de aula, 45, porque o resto do tempo tem que planejar a aula, dar exercícios todo dia para os alunos, corrigir esses exercícios todos os dias e dar o retorno ao aluno, algumas vezes individualmente, né? Então, imagina, ele tinha 2 aulas. Ele tinha 2 aulas de 90 minutos, de 45, 2 turmas, 45 cada, mais 90 alunos. Então, ele tem que corrigir 90 exercícios todos os dias. E dar o retorno para os alunos desses 90 exercícios todos os dias. Yeah, so every day, Chinese teachers also very busy. So in your country, I know because we have the exchange between UK and Shanghai, I find that British teachers always teach mathematics, teaching many lessons every day. So that's really different from us. Yeah. Ele falou, ele sabe de outros países como a Inglaterra, que ele tem mais experiência, o Reino Unido, que o foco é muito o professor dá aula e dá aula também em diferentes séries. Lá em Xangai, ele só dá aula em uma série e aquelas 2 aulas para 2 turmas. E foca a sua preparação, né? So from this picture, you can find many mathematics teachers work together in school, at school. So I mean how to develop a teacher's profession. In Shanghai, we have a system. That means teaching research group. Lá é muito focado na escola e como os professores interagem. Então, por exemplo, tem os grupos de desenvolvimento profissional da escola, como grupos de pesquisa docente. Os professores se reúnem periodicamente para trocar experiências, né? So teaching research group means mathematics teachers in a school, they work together, they share experience together, they prepare lessons together. O grupo de estudo, de pesquisa, é basicamente isso. Os professores trabalham juntos, desenvolvem aulas juntos, trocam experiências juntos e também avaliam, né, o desempenho de um dos outros, né? Yes. If an experienced teacher teach a lesson, so colleagues will observe the lesson and then learn from the lesson. Por exemplo, um professor mais experiente com um professor mais novo, o professor mais novo vai ver as aulas do professor experiente para aprender como esse professor experiente mais dá aula, né? Then after the lesson, they will discuss. They will discuss what's problem in the lesson. Why students learn this content so difficult? So that means they have corrective reflection on how to teach mathematics. Então depois da aula eles discutem, né, por que a aula foi boa, foi ruim, quais os problemas, por que os alunos aprenderam mais fácil, tiveram mais problemas e com isso faz uma reflexão conjunta entre os professores sobre a aula e a maneira de dar aula, né? Yes, so we think this is a very unique Chinese approach how to develop teachers' profession at school. É um sistema, falou bem, da cultura chinesa de desenvolver os professores na escola. In Shanghai, I just see that at a school, based on school teachers' profession development, we also have different approach to support teachers' profession development. Também ele falou do lado da escola, né, mas também no governo local, de como esses distritos que eles chamam escolares, eles interagem. Yeah, this one, that means for the new teachers project. This one is for experienced teachers or master teachers. They will support different teachers learn in a studio. O inicial é o treinamento do professor que começou a carreira, tem um treinamento especial nos primeiros anos.
O segundo é mais os professores mais experientes, eles lideram esses grupos de estudo, com os outros professores mais nível menos sênior, né? E The third one is teaching competition. E tem a competição entre professores, também o ranking dos professores e selecionar os melhores professores. So teaching competition in our country, so maybe teachers are really activity in this event because they think it's an honor for teachers. If you can join the competition, it's a teacher's honor. Ele falou que isso é muito comum na China, não só na área de matemática, outras áreas, os professores se juntarem nessas competições e se sentir muito orgulhosos de participar, e se eles ganham, é uma grande honra para o professor e para a escola ter esse professor premiado. The fourth, because Shanghai have a different teacher education institution, so they developed many courses for teachers. So teacher can learn some courses from the institution. That's free for all the teachers and supported by the government. Ele disse também que os professores têm várias instituições de ensino em Xangai, além da deles, os professores também podem fazer cursos escolheres de desenvolvimento de conteúdo, isso nessas outras universidades, e tudo pago pelo governo local, que a universidade lá é paga, então mesmo a pública é paga, então o governo local cobre o treinamento do professor. Yes, so if you visit Shanghai, you can find a different way to support the teachers' profession development. Yeah. Várias maneiras em Xangai que eles têm de apoiar o desenvolvimento profissional do professor. Yeah. So in Shanghai, we also have another way to support the teachers' profession development. It's very similar as a promotion in university. In university, that means assistant professor, associate professor, full professor. That's similar in school. Ele falou que o sistema nas escolas lá tem um sistema parecido com as universidades. Os professores têm rankings, né? Júnior, professor assistente, sênior e sênior titular, né? Yeah. E além disso, os melhores professores, esse título de professor mestre, né? Master. Yes. So if a teacher promotion, so they can got much salary. So that's really interesting. E também aumento de salário. Cada vez que você vai e ganha esse título de master, você é de salário. Uma coisa interessante que ele, não sei se ele vai falar, o desempenho do professor é pelo desempenho dos alunos, né? Então, se o aluno vai bem, o professor é premiado. Não é o professor, ele faz a prova sozinho, ele realmente desempenho dos alunos. I would say the development, the student evaluation yes. are very important. Yes. So we have to say, oh, this teacher can promotion. Depends on the performance students learning. If you teach mathematics in this class, the students' performance is very high. So if you teach 5 years, your students' performance is very high in your school. So you can promotion. Ele falou, por exemplo, a performance do professor, a avaliação vai ser a avaliação dos alunos. Então, você dá aula 5 anos naquela escola e seus alunos sempre vão bem dentro daquela escola, então você é promovido, por exemplo. Okay, so for the international exchange program, I would like invite my colleague to introduce. Thank you so much. Ela vai falar. Hello everyone, and my name is Rouxi, and I will do the presentation, the final part of this presentation about the international exchange, or about the cross-cultural exchange in teacher education or in the teacher development. So sorry again, because I will also do the presentation in English. Professora Rouxi, ela também é de lá, ela vai falar sobre intercâmbio intercultural de professores, e ela pede desculpa também porque não fala português, só vai falar inglês. Okay, so I think we will give 2 cases about the cross-cultural teacher development. One is about Shanghai and the UK, United Kingdom, and another one is about Shanghai and Tanzania. Ela vai mostrar 2 casos aqui de intercâmbio que tem nesse centro lá da Unesco, do TEC. Um com o Reino Unido e o outro com a Tanzânia. Yes, and in the both country, one is a developed country and another is a developing country. But in both country, we introduce the
school-based teacher development system. Just we call this teaching research group into these two countries' classrooms. O foco principal vai ser esse grupos de pesquisa de professores nas escolas que eles levaram para a Inglaterra e estão tentando levar agora para a Tanzânia. Né? O foco principal é aquela ideia de, dentro da escola, os professores interagirem. Yes, and I think the first is about the Shanghai, UK. The Shanghai, UK is just maybe lasted for like 8 years from the 2014. From 2014, the first group of the UK teachers came to Shanghai and to just observe the Shanghai mathematics class, just in Shanghai local schools. And in the same year, I think about like maybe 100 teachers, they went to UK to do the teaching guides, to do the teaching demonstration in the local UK schools. Foi programa que durou 8 anos. Inicialmente, os professores britânicos vinham à China e observavam as aulas e também a escola. E, numa outra fase, os professores chineses foram para a Inglaterra. 100 professores iam todo ano para a Inglaterra para tentar desenvolver o material e também desenvolver esses grupos de pesquisa na Inglaterra. Yes, you can see the picture just on these slides. That is what happened in the local UK schools. You can see the teacher just from Shanghai. She gave just mathematics lessons, and in the middle there are all the British students, and around this classroom you can find the teachers from the same school districts. They came to this classroom to observe the Shanghai teachers who give lessons, and after this they will just give some evaluation and talk about and discuss the lesson design and discuss the lesson performance, students' learning performance, and like maybe the demonstration of the lesson together, and to learn from each other, and to maybe propose some suggestions, and maybe do some like the idea exchange about this class. Mais ou menos ela mostrou aqui na figura lá no fundo, né, perto da tela, uma professora chinesa na Inglaterra, os alunos no meio e os professores em volta. Então ela dando aula, depois da aula eles se reuniam com os professores e discutiam os prós e contras dessa aula. É mais ou menos mostrando como aconteceu um exemplo dessa interação. Yes, and I think the initial challenge of introducing teaching research group into UK is about the attitude of the British teachers. Sometimes before we start the exchange, some teachers in UK will think that observe the others' class, maybe listen to others' class, it means some like the damage of the privacy of maybe the damage of the privacy to the teachers. But after the exchange going on, they found that maybe it's like to form a community of learning, and they can learn from each other, and they are willing to take part in these activities, just like the teaching research group, like the class observation, and maybe like the class discussion. Ela falou que inicialmente teve uma resistência muito grande dos professores britânicos, a cultura lá, se outro professor colega assiste a aula, quebra da privacidade, ou ele fica envergonhado. Então, no início foi isso, mas depois eles viram que era um processo de aprendizado mútuo e ficaram mais relaxados, e no final voltou a isso. Agora os professores lá assistem a aulas uns dos outros para tentar aproveitar lições, né, dos outros dentro de sala de aula. Yes. And we can find that this is just a research did by the England researchers, because I think our program just started around 2014, and in 2018, the PISA test, the result of the PISA test showed that the performance of British students in mathematics subjects just improved a lot. You can see the gap between the average in the OECD countries and the performance of the British students in mathematics just reached 504 points. Ela mostrando mais o efeito dessa interação, que começou em 2014, em 2018 teve o teste de PISA. Você vê que com a Inglaterra, né, que é a linha verde, foi muito para cima do que a média dos países da OCDE, que são parte do exame de PISA. Então, mostrou que teve um efeito, possivelmente, dessa interação. Yes. Actually, we can't say... Okay. Actually, we can't say that maybe the improvement of students' learning
maybe could be contributed by the introducing teaching research group into the schools. But we can see the teaching research group activities improve the quality of teacher development and teacher learning. And in that way, the teacher will influence the outcomes of student learning. Então, ela falou mais ou menos um processo de duplo, ou seja, os professores interagem uns com os outros, aprendem uns dos outros, e aprendem uns dos outros, depois levam esse aprendizado para a sala de aula e os alunos também melhoram, né, o desempenho. Yes. Só para dizer uma coisa, esse programa custou 100 milhões de libras, são 600 milhões de reais, só nesse programa que a Inglaterra colocou. Então, é um programa de uma escala muito maior do que a gente querendo fazer com a Olimpíada aqui. Yes, and the second case is about the Shanghai, Tanzania teacher exchange, mathematics teacher exchange. Due to the pandemic, in the first 2 years, from like 2021 to 2022, we only did the exchange online. É um programa que agora estão fazendo com a Tanzânia, mas por causa da pandemia, os 2 primeiros anos foi tudo online. Yes, but due to the objective of this program, we want to improve the the mathematics lesson design, or we call the lesson design capability of these mathematics teachers and mathematics tutors. What does the mathematics tutors mean? It means the teachers in the teaching training colleges who will train the future teachers in mathematics teaching. O foco lá foi nos professores das escolas de treinamento de professores que tem na Tanzânia. Tem escolas onde treinam os professores, parecido com a universidade deles. Então, o foco foi nesses professores, e os professores depois vão passar o ensinamento para os alunos deles, que são os professores das escolas, né? Yes. And due to the pandemic, we will only do the online sessions, but we design a model to just improve the learning outcomes of these online, online training and online exchange. Então, várias atividades. Yes. Okay, Então, inicialmente online, mas tinham muitas discussões, agora estiveram lá há pouco tempo fazendo a parte mais presencial. Yes, so the most important part of this model is that before the exchange and before every online session, we will just do some interview or do some questionnaires about the needs of these mathematics teachers in Tanzania, so they can tell us what teaching topics they need us to help them improve, or what teaching subjects, what teaching topics or what areas they just lack some teaching capabilities, so we can help them to emphasize on these areas. Foi um pouco diferente, então eles antes fizeram uma entrevista com cada dos professores participando para ver as necessidades, tanto em termos de tópico ou talvez de competência. Yes. And I think after the 2 years online, in these years, because the end of the pandemic, we have the Tanzania teachers went to Shanghai for two weeks just in May, and they went to the Shanghai local schools to do the class immersion and to further understand maybe the secrets between the success of the Shanghai mathematics learning. Yes. Agora, esse ano, os professores da Tanzânia foram para a China, para Xangai, e aplicaram e viram no mundo, dentro de sala de aula e fora como funciona o sistema de Xangai para trazer lá para a Tanzânia. Yes. Okay. And based on the exchange between the two countries, the Shanghai, England, and Shanghai, Tanzania, we just development a system, like a package of mathematics teaching materials for the international mathematics teachers. Eles desenvolveram todos esses materiais online, né, para esse desenvolvimento de professores na Tanzânia. Yes. Okay, this is all about our international exchange or cross-cultural exchange in teacher development. Okay, thank you very much. Foi um prazer ela estar aqui com você. Agora a gente vai ter as perguntas, questions. You're going to have the questions, Professor. Yes. Mais uma vez, pessoal, boa tarde. Então, muito obrigado pelas perguntas. A gente está pressionado pelo tempo, mas eu vou tentar fazer uma síntese. Qual profissional? Which professional is responsible for the teaching of mathematics in the first grading, the elementary school? Which kind of professional is responsible for that? What kind of professional person is responsible for training the teachers in Elementary school. Yeah. Essa é a pergunta da professora Édira Gonçalves. The first year.
So for new teachers, initial teachers, the first year, so 2 ways. So the first way, if you are new teacher, so you should have some course learning from the education institution. So I mentioned. Duas maneiras. A primeira, no primeiro ano, você tem que fazer alguns cursos, uma instituição que treina professores. Yeah. The second way is we have a teacher training school. That means that school is very nice. So they have many experienced teachers, experienced teachers. If you are young teachers, so you go to a teacher training school, learn from the experienced teacher. Então, a primeira são mais universidades, são tópicas. A segunda, uma escola de treinamento de professores com professores mais experientes e bons, que trazem aqueles masters, né, que eles trazem essa experiência deles para esses professores mais jovens. The third way is the mentor. In your school, the same school, you are young teacher, they are experienced teacher. So the experienced teacher is a mentor for the new teacher. That's supported by the school. Também é isso que no primeiro ano tem um tutor, né? Um mentor. Você entra como professor jovem, vai ter um professor mais experiente que vai ser o seu mentor dentro daquela escola. Yes, so different ways to support new teachers to development. Yeah. Ok. Ainda em conexão com educação infantil, educação fundamental, no Brasil, na educação infantil, os professores são originários da formação em pedagogia e muitas vezes não gostam de matemática. Em seu país, como são formados os professores de educação infantil? Como despertar neles o amor pela matemática? Não está assinada a pergunta. Yeah. Maybe it's similar in Shanghai because, you know, our university training per-service secondary and per-service primary. Per-service secondary in Department of Mathematics. The per-service primary school learning in School of Education. Ele falou que é parecido com Xangai. Xangai, os professores do ensino médio vão para a escola de matemática, né, o departamento de matemática da universidade, e os professores de ensino fundamental, eles vão para uma escola de educação, né, de pedagogia. But in the School of Education, if you want to, in our university, we divided different groups. So some students, you say, he want to teach Chinese, arts, English, so they should learn some course in that part. So if students want to become a mathematics science teacher in primary school, they should learn mathematics and physics and others. Mas ele falou no ensino na universidade que ele está, por exemplo, os professores de ensino fundamental, eles são divididos em dois grupos. Um grupo vai quem quer dar aula de chinês, de arte ou de inglês, por um lado, e o pessoal quer ensinar matemática, ciências, para o outro. E esse pessoal, esses professores, esses alunos, têm que estudar matemática. I mean, in primary school, if you are mathematics teacher, you are just teaching mathematics in primary. Ele falou que os professores no primário, na educação primária, né, fundamental, o professor que dá aula de matemática, ele só dá aula de matemática, ele não dá aula aqui, dá aula de tudo, né? Ele só matemática. O professor de matemática dá aula de matemática. No primário, né? Yes, sometimes we think primary mathematics teachers, they learn just a few mathematics, but that's important because they just teach mathematics, so they are proficient. Ele falou que é importante que eles não aprendem muita matemática para dar aula no primário, mas é importante porque eles vão ensinar matemática para o resto da vida para os alunos de primário. Então, eles ganham esse gosto pela matemática. Yes, see, they learn mathematics, learn how to teach mathematics in practice. E eles aprendem como dar aula de matemática na prática, né? Menos a matemática mais alta do mundo, mas realmente a matemática
da profissão, daquilo que ele vai precisar em sala de aula. Yes, so why we emphasize this? Because in our culture, if you are a good mathematics teacher, you should have deeply understanding of mathematics. Ele falou, a cultura deles, professores de matemática, qual o nível que seja, você tem que ter um conhecimento profundo de matemática naquele nível que você vai estar dando. Yes, thank you. Bem, tem duas perguntas em duas direções diferentes, mas eu vou tentar juntá-las aqui. Uma, o professor não está assinado aqui, mas pergunta sobre o desafio de aplicar matemática. No início, nos anos iniciais, parece ser mais simples, mas à medida que os conteúdos se tornam mais complexos, como estimular essa ideia de levar do concreto ao abstrato e fazer aplicações. A segunda pergunta, em uma direção complementar, do Pedro Caio. O Pedro Caio manda um abraço para o aluno Álvaro Rian. O Pedro Caio está vindo de Sertão de Pernambuco e pergunta sobre o papel das competições matemáticas no ensino de matemática. Das competições, Olimpíadas... Okay. Yeah. Yes. Yeah. So concrete, I think, is not absolute. In high school, the mathematics, maybe if you teach a function, function is so difficult, so abstract for students to understand. But we can use concrete way. So just now I mentioned, you can use graph, you can use technology, you can use some software to support the student. Use the technology way, use a graph to support the student to understand that. So in China, we emphasize on how to combine geometric figures and algebra express together to support the student understanding. So that's my mean is even in high school, we also can use the concrete way to support the student understanding. No entendimento dele, você pode usar exemplos concretos, né, em qualquer nível, inclusive, por exemplo, você vai ensinar uma função, né, você pode usar gráficos, você pode usar computação, algum exemplo, mas visualizar aquele simbolismo, né? Então é sempre importante você ter o máximo possível de exemplos mais concretos daquele símbolo que você está passando para o aluno. Como função, né? Por exemplo, o teu exemplo de função. Yes, in our textbook, we give some mini examples from the real life. So students can feel that. So we can support the student understand the abstract concept easily. Yeah. Por exemplo, no livro texto que eles usam, que ele mostrou aqui, né, tem vários exemplos dessa concretude para vários tópicos que você precisar, né, e para o professor também tem a explicação de como aplicar isso. Yeah. Bem, para a professora Huang, sobre formação... Sobre a competição. Competição. Sorry. The second question is... papel da competições... A competition, teacher competition or... No, student Olympiad competition. Okay. Student competition. Yes, because, in Shanghai, from primary to middle school, I mean secondary, so no examination. Just depend on your family or your home. The far away the school, I mean, if you live in this school really close, so you go for this school to study. So that's a policy. So this is from primary to secondary. So students no competition because just depends on the family. If you want to go for high school, you should pass the examination. So in Shanghai, we have different high school. This is a top school, this is a middle, this is not maybe low high school, depends on the examination. So that's also a policy. Ele falou no ensino fundamental, né, até o ensino médio, você não tem nenhum tipo de reprovação, né, nenhum tipo de exame.
Mas se você quiser passar do ensino médio passar para o ensino médio, você precisa fazer um exame, né? E nem todos passam nesse exame. E também as escolas têm das melhores escolas até as mais ou menos. Então, você quer ir numa boa escola, você tem que ir muito bem nesse exame de segundo grau. Um pouco como a gente tem aqui as escolas federais. Eu estudei na Cefet, aqui do Rio. Então, você tem que passar no exame para ir nas melhores escolas. É uma seletividade maior para essas escolas melhores. E você é obrigado a fazer esse exame para entrar no ensino médio. But in recent years, because students spend lots of time to study because you should pass examination. So the government canceled many competition in mathematics, in physics, in chemistry. So in primary, you cannot competition. In middle school, you cannot competition. But in high school, the students can attend some competition. But that competition just admitted by the government. O governo cancelou todas as competições no nível primário, né, ensino fundamental, que os estudantes ficavam estudando até dizer chega, se não tinham descanso. Então agora só existem as competições em nível ensino médio na China. Yeah. So for a teaching competition, teacher competition, that means maybe in our culture, that's an honor. If you can attend the competition, that means you are an excellent teacher in the school. Para eles é uma honra dos professores fazer parte de competições de professores, porque é a escola que escolhe o professor para ir. Então, já é uma honra de você participar, representar aquela escola e a responsabilidade que você tem, que vai ser a honra de todo mundo naquela escola que vai estar em jogo se você for mal na competição. Então, yes, so teacher attend a competition, not an individual behavior, just selected by the school. Exatamente. Os professores não vão eles mesmos sozinhos. A escola que seleciona o professor que vai participar daquela competição. Eu acho que tem a última pergunta e depois... Vou fazer um bloco aqui. O Fábio Castro, do Espírito Santo, pergunta sobre uma sala de aula ideal, e aí acho que a professora Huang pode responder. A sala de aula ideal, e aí nesse contexto de sala de aula ideal, como, resolver problemas sociais que vêm para a sala de aula, em outros países, sobretudo, e também a lida com estudantes que têm déficit de atenção, descalculia e outros problemas, ou seja, problemas sociais, problemas também de origem de questão cognitiva e como fazer isso na sala de aula ideal. In teacher training. Actually, I think the problem bring up by the students individually is about, I think every teachers every teachers in this school, they will do the learning analysis to just evaluate the background of the student's family and maybe SES, so the social and economy status, and maybe some like the unique family problems. So this is just part of the learning analysis, we call it in Chinese schools. Nas escolas chinesas, eles fazem essa avaliação social e econômica dos alunos, e os alunos que têm problemas, eles tentam trabalhar individualmente. Yes, I think in some schools, you see, especially the good quality, high quality schools, they will have the school guidance in these schools, and they will just let maybe the director of the classroom, because in every class in Shanghai or in China, they will have a director who is in charge of all the general affairs about the students. Also, they will just train the subject teachers. It's just the teachers who teaching specific subject to help the student to solve the individual problems, even in their life or in their learning. Ela falou que, por exemplo, nas escolas tem profissionais que trabalham com essa área, não é sempre o professor que tem que
trabalhar com todos esses problemas e que o professor dá apoio na parte mais do tópico, do que ele está ensinando, mas essas partes sociais e outros problemas de atenção, isso que se dão para os profissionais. Eu acho, I think you have to finish, Yes. Because you have now to close the room. You have to finish lá. Gostaria, então, passar ao professor para finalizar. Obrigado. E talvez a gente tirar uma foto aqui depois com os professores. quem quiser Obrigado. vir. Ficaram algumas questões por fazer, mas a gente tem um minutinho, então nós podemos fazer o seguinte, Pupim, fazer uma entrevista com os professores, tentar registrar as perguntas sobre salário lá, que é uma questão importante. Agradecer aqui a Glaísa e ao Wagner, amigos também que fizeram perguntas. A Glaísa aponta semelhanças com o Ceará, muito bom. Vamos trazer da Tanzânia para o Ceará, né? Criar aí uma formação que abrange o Brasil todo, se Deus quiser. Falta só os 600 milhões de reais, né, professor? Mas olha, muitíssimo obrigado a todos, mais uma vez, a NPMAT, a todos vocês pelas perguntas. Obrigado, professores. Só para dizer que eles vão estar no café agora, lá na Unirio. Então, quem quiser conversar pessoalmente, eles vão estar aqui mais um tempinho. E você pronto. Obrigado. Vamos lá.